Se o Japão, durante a era Meiji, já havia impressionado o mundo ao sair de uma sociedade fechada e medieval para se tornar uma potência industrial no intervalo de apenas 40 anos, o mesmo ocorre após a Segunda Guerra Mundial, quando o país, com território devastado e uma estrutura de Estado literalmente extinta, se torna, em apenas 20 anos, a segunda maior economia mundial. O Japão, por 2 vezes, conseguiu surpreender e superar qualquer expectativa possível. Mas será que isso irá permanecer no futuro? Ou será que isso foi um acidente, com o raio caindo 2 vezes no mesmo lugar? No vídeo de hoje, vamos falar do Japão e o seu pensamento geopolítico. Ou melhor, da sua falta de pensamento geopolítico e o porquê isso pode vir a ser um problema. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. No início do século XX, o último sinal de que o mundo havia mudado finalmente acontecia. O nascente Império Japonês derrotava o poderoso Império Russo, que apesar de estar enfrentando sérios problemas internos, ainda gozava de grande reputação e credibilidade na comunidade internacional. Os poderosos impérios europeus, confiantes de serem a civilização superior e por consequência invencíveis, agora viam outras forças não europeias, como Estados Unidos e Japão, disputando o poder geopolítico no mundo. Estava claro que a era eurocêntrica estava chegando ao seu fim e nas décadas seguintes ficaria mais claro que o poder maior na Ásia seria o Império Japonês. Porém, a hegemonia japonesa na Ásia morreu antes mesmo de ser atingida, quando na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos não só derrotam o Japão, como ainda por cima explodem 2 bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, ocupam o núcleo territorial japonês e ainda desmilitarizam uma sociedade que fora altamente militarista por quase 2000 anos. Este fator, somado a uma geografia extremamente difícil, poderia ter transformado o Japão em um país de terceira categoria sem qualquer relevância no cenário global. Porém, ao invés disso, as lideranças japonesas foram extremamente adaptáveis e eficientes, preservando e utilizando o seu mais importante recurso, o capital intelectual, ou seja, a sua elite intelectual. Apesar do país estar literalmente devastado, o Japão contava com uma grande quantidade de mentes científicas e empresariais, e essa união será fundamental para a reconstrução japonesa, que sem precisar se preocupar demais com a sua defesa, pois seriam os Estados Unidos que iriam garantir isso, concentrou toda a sua energia no desenvolvimento tecnológico, crescimento industrial e comércio exterior nas décadas seguintes. Se durante o Império Japonês, o Ministério da Guerra e o Ministério da Marinha eram os 2 núcleos administrativos mais importantes, agora, no Japão pós-guerra, os cargos mais importantes eram os do Ministério das Finanças e o Banco Central japonês, que iriam decidir, através de manipulação de juros, quais seriam os setores da economia que deveriam ser estimulados e quais não. Com este contexto, o Japão não se preocupou mais em políticas externas vinculadas a estratégias geopolíticas, e medidas ligadas à segurança e inteligência foram deixadas de lado. De forma geral, o Japão agora só olhava para o exterior visando investimentos e mercado, ou seja, seria justo dizer que o pensamento geopolítico japonês de certa forma morreu. Toda a agressividade, hierarquia e disciplina do antigo Império Japonês não seriam mais aplicadas nas forças armadas do novo Japão, mas sim em exércitos de banqueiros, burocratas, industriais e trabalhadores de megacorporações extremamente agressivas e competitivas de ambição global. Este modelo econômico único criou um modus operandi de grandes corporações que só seriam vistas por muito tempo apenas em empresas japonesas. Essas corporações, ao invés de buscarem o lucro em si, buscavam em um nível predatório a fatia do mercado através da superprodução e inundação de mercadorias, visando a falência de concorrentes para então se apropriar do mercado consumidor que restara, sendo praticamente um modelo de economia de guerra, só que usado em tempos de paz, que somado a essa estratégia econômica trouxe como resultado o domínio japonês sobre diversos mercados do planeta, sobretudo nos mercados de seu principal aliado, os Estados Unidos.
Se por um lado os norte-americanos jogaram 2 bombas atômicas sobre o Japão, nos anos 70, 80 e 90, os japoneses jogariam uma infinidade de Walkmans, carros, videogames, além dos mais diversos eletrônicos nos Estados Unidos. Mas acima de tudo, jogariam também empréstimos tanto para o governo como para as empresas privadas norte-americanas, fato que desagradava enormemente a elite econômica dos Estados Unidos, que simplesmente não viam chances de competir com os produtos japoneses. A economia japonesa parecia uma locomotiva imparável. Apenas para se ter uma ideia, entre 1985 e 1989, o valor médio dos imóveis no Japão subiram 245%. Valor médio, pois em algumas regiões o aumento foi muito maior. Apenas para se ter uma ideia, no início dos anos 90, por exemplo, o valor do metro quadrado na região do entorno do Palácio Imperial, no centro de Tóquio, valorizou tanto que apenas cerca de 10 km² dessa área valia mais do que todo o estado da Califórnia. Apesar do Japão ser 26 vezes menor do que os Estados Unidos, o valor da sua terra era 4 vezes maior. Um único distrito de Tóquio valia mais do que todo o Canadá. Com uma economia orientada pelo Banco Central, esse crescimento econômico robusto e rápido fazia parecer que a ideia de uma mão invisível do mercado era uma ilusão de economistas norte-americanos, que a geopolítica poderia ser deixada de lado como uma espécie de relíquia antiga e ultrapassada e que as forças armadas não mais seriam necessárias em um mundo consumidor e sem fronteiras. Afinal, o Japão era a segunda economia mundial e agora arrumava para se tornar a primeira, que em breve iria superar os Estados Unidos e se tornar a maior potência do planeta. Mas não foi isso que aconteceu, e a realidade eventualmente iria chegar nas ilhas japonesas. Medidas desastrosas do Banco Central japonês no final dos anos 80 resultaram nas crises econômicas dos anos de 1990. E o Japão, com isso, deixou a ambição de ser a primeira potência para agora focar nas décadas seguintes em se reestruturar e reconstruir. Para piorar, a China, sua vizinha e rival, nas décadas seguintes iria crescer economicamente até superar o Japão em 2011. Porém, diferente do Japão, sendo um país maior, continental e com acesso direto por terra a boa parte de seus parceiros comerciais. E para piorar, sem ter terceirizado a responsabilidade de sua própria defesa e com uma eficiente agência de espionagem. E é claro, sem falar da Coreia do Norte, que em 2006 testava a sua primeira arma nuclear. Na parte geopolítica, para acadêmicos, jornalistas, militares e políticos japoneses, o Japão simplesmente não tem uma estratégia, tendo apenas medidas de reação ao que acontece ou se aproveitando de algum acontecimento. Criticando ainda o fato de que o Japão estaria apostando em cavalos demais de uma única vez, querendo ser ao mesmo tempo orientado a ser protagonista nas Nações Unidas, a ser mais focado na Ásia, mas também querendo ser isolacionista e autônomo, enquanto mantém uma relação bilateral e forte com os Estados Unidos. Ou seja, para esses críticos japoneses, a diplomacia do Japão quer ser tudo e nada ao mesmo tempo. Porém, os analistas dos países vizinhos do Japão, na Coreia do Sul e na China, não compartilham do mesmo pensamento. Tanto na pouquíssima literatura geopolítica da China, como na literatura geopolítica sul-coreana, o Japão tem sim uma política externa coerente, ambiciosa e principalmente querendo resgatar o militarismo. Já para os pesquisadores norte-americanos e europeus, a ideia é mais relativa, não subestimando a capacidade japonesa como os próprios japoneses o fazem, mas também não acreditando em ambições agressivas como os sul-coreanos e chineses alegam. Mas então, o que podemos falar sobre o Japão voltar a olhar para a geopolítica? Durante as décadas de 1980 e 1990, o Japão apresentou a estratégia de segurança abrangente, que criativamente combinou capacidades econômicas e tecnológicas com uma postura militar de baixo custo. O Japão subordinou os militares à segurança econômica, praticando o realismo mercantil para gerar prosperidade e fornecer segurança ao mesmo tempo. Assim, partindo da certeza de que os Estados Unidos entrariam em um conflito para defender o Japão, os japoneses focaram na construção de um exército leve e rápido que poderia deter eventuais agressões, mas não punir.
E isso ao mesmo tempo em que concentrava na acumulação de riqueza para gerar prestígio e literalmente comprar amigos. A lógica japonesa, sim, vem de um pensamento antigo que existe na política japonesa desde a metade do século XIX, que vem da ideia de que um país rico é um país forte, mas um país pobre é um país fraco. Ou seja, a partir de uma economia forte, um país teria mais facilidade de aumentar ou criar uma boa capacidade militar, mesmo que não tivesse, do que um país pobre. O Japão assim estabeleceu como prioridade estratégica o fortalecimento do comércio com Índia, Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia, Vietnã e Austrália. Isso sem falar, é claro, de Estados Unidos e seus parceiros europeus. Ou seja, observe que os países tidos pelo Estado japonês como sendo prioridade possuem um padrão importante: a geografia, uma linha geográfica de países contendo não só a China, mas também garantindo o livre e seguro acesso através do Estreito de Malaca. Porém, dado o fato de que a única estratégia japonesa é focada nas relações econômicas, isso ainda não seria um pensamento geopolítico, mas sim, no máximo, um pensamento geoeconômico. Ou seja, não há um pensamento geopolítico japonês hoje em dia, fato que por ora não tem sido um problema para o Japão, mas que no longo e médio prazo a história nos ensina que isso é um problema grave. Por enquanto, suas forças armadas, ainda que menores do que as chinesas, são mais bem treinadas e equipadas, o que evitaria um isolamento das ilhas japonesas em caso de tentativa de bloqueio chinês. No médio prazo, a preocupação japonesa não é a China em si, mas sim em 3 circunstâncias que mudariam o cenário geopolítico na Ásia e no Pacífico. A primeira, um eventual declínio dos Estados Unidos que poderiam vir a obrigar o governo norte-americano a diminuir a sua presença ou mesmo se ausentar da região. O segundo, uma perda excessiva da sua capacidade de trabalho, dado o envelhecimento extremo da população japonesa, o que poderia vir a afetar a sua capacidade de manter a economia do país. E terceiro, e talvez o único desafio geopolítico realmente pensado pelo Japão, uma eventual unificação coreana. Neste caso, uma península coreana unificada não só significaria um novo possível supercompetidor econômico em mercados similares, mas também uma Coreia unificada poderia eventualmente se alinhar à China, aumentando diretamente a pressão sobre as ilhas japonesas de forma direta. Até porque, ao contrário do imaginário popular, uma Coreia unificada dificilmente continuaria aceitando de bom grado a presença de instalações militares dos Estados Unidos dentro de seu território. Portanto, o Japão praticamente empurra com a barriga assuntos tidos como geopolíticos, não planejando no longo prazo e apostando todas as suas fichas na ideia de que, com uma economia forte, poderia eventualmente conseguir lidar com futuras ameaças. Uma aposta extremamente arriscada que considera que o Japão sempre será capaz de reagir rápido a ameaças que venham a aparecer. O Japão, assim, se dá como uma nação com estratégia anti-geopolítica e puramente geoeconômica. Já na parte de inteligência e contra-inteligência, ou seja, espionagem e contra-espionagem, a Terra dos Ninjas é ironicamente descrita por especialistas como sendo dramática, pois, tecnicamente falando, desde o fim da Segunda Guerra Mundial não existe uma comunidade de inteligência no Japão, piorando a situação devido ao fato de que o país tem sido historicamente um verdadeiro queijo suíço de vazamentos de dados, quando em várias ocasiões informações sigilosas fornecidas por Washington para Tóquio acabaram em poucas horas saindo na imprensa ou sendo vazadas para a China, Rússia e até mesmo para a Coreia do Norte. Mas a parte de espionagem no Japão é extremamente interessante e única, merecendo um outro vídeo só para falar disso. Obrigado a todos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. O canal precisa muito da sua ajuda para continuar existindo. Abraços e até a próxima.